Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma gravação da nossa aula. Esta é a aula 4, tipos de dados. Pessoal, esta aula eu estou continuando um conteúdo das variáveis. Tá? A gente não tem como separar as variáveis dos tipos de dados. Na aula anterior nós estudamos sobre como que as variáveis são importantes, pois são como gavetas que você pede ao processador para armazenar, o interpretador armazenar para você. Então eu preciso de uma gaveta de strings, que vai ter lá números, símbolos, letras. Preciso de uma gaveta do tipo int, que vai ter lá valores matemáticos, casas sem as decimais. Preciso de números decimais, são floats. Preciso de dates, datas, intervalos. Preciso de marcação de tempo, hora, minuto, segundo, é a time. Preciso do valor booleano, true ou false. Ou seja, criando variáveis, eu vou ter que definir qual é o tipo de dado desta variável. A única vantagem no Python é que você não precisa fazer isso na hora que está criando o objeto, tá? Quando eu falo objeto, é porque tudo em Python é um objeto, então esqueça disso. Eu tenho uma variável aqui chamada cidade, e eu dei o igual. Aqui eu estou criando um objeto, uma variável. Como é que eu sei que ele é um string? Porque eu coloquei duas aspas, é assim que o Python vai entender, ou dois apóstrofos, tá bom? Se eu der um print, vai estar aqui, ó. O valor dela agora é São Paulo, é uma string. Eu tenho número inteiro, por exemplo, pessoas igual a 100, número de pessoas que comporta naquele salão, exemplo. Número inteiro não pode usar decimal, então se você colocar decimal aí vai ser um float, que é o de baixo aqui, ó. O salário de alguém pode ser um decimal, 1999,50, por exemplo, tá? Se eu quiser variáveis que respondam apenas sim ou não. Por exemplo, cliente está ativo? Sim ou não? True ou falso? Funcionário está trabalhando? Sim ou não? True ou falso? Está afastado? Ou seja, valores que respondem apenas true e false é o booleano, ou boolean, como nós chamamos. No caso das datas, eu preciso trazer para o meu sistema um pacote separado. Não se preocupe com isso agora. Na aula de módulos, funções, nós vamos falar melhor sobre isso daí. Mas se eu precisar usar datas ou horários no meu sistema, eu vou importar. Então o comando é esse aqui. From, do pacote datetime, eu quero que importe a função date. O que a função date faz? Eu pego a date.today, ou today, de hoje, e crio numa variável, atribuo aqui. Na hora que eu imprimir, ele me traz a data desse objeto, a data de hoje no caso. Se eu quiser o tempo, o horário, aí eu trago não só o date, mas o datetime, que é um outro módulo do pacote datetime. Eu quero data e hora atual, então eu chamo a função datetime.now, que seria o agora, o já. E ele mostra o dia e o horário com os milissegundos. A tipagem em Python ela é muito simples, por isso que ela pode complicar. Se você entrar, por exemplo, no seu navegador, seja qualquer navegador que você usa, e pesquisar declarando variáveis em Java ou em C, você vai ver que eles exigem que você declare não só o objeto, mas o tipo do objeto. Por exemplo, int cidade, um exemplo aqui, seria string cidade igual a tanto, seria um exemplo. No Python não, você não precisa informar o tipo de dado, basta criar o objeto. E conforme eu for precisando, eu posso alterar. Olha um exemplo aqui, eu tenho um objeto cidade. Como é que eu sei, professor, qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando? Você chama a função type. O type vai te dar o tipo do objeto. No caso desse aqui, ele é uma str, que vem da classe string. Eu posso mudar isso daí na hora. Você pode pegar o objeto e atribuir um novo valor. E vai ter agora um valor inteiro. Tanto se eu der um type em cidade agora, ela passou a ser uma
int. Posso mudar para float? Também pode. Ó. Cidade igual, coloco ponto 50. E agora quando eu imprimir, ó, dou um print e dou um type, está aqui ó, o valor e o novo tipo de dado, que é o float. Até para booleano, pois é Python, né? É um modo pythônico de se trabalhar. Eu posso pegar uma variável, um objeto que é string ou float. E se você quiser mudar para booleano, não sei qual a necessidade disso, mas você pode mudar. Print cidade. Deu um type aqui, agora ele é um booleano. Veja que eu posso também usar as funções internas. Como? Eu posso usar a função int para transformar numa inteira. Eu posso agora usar a str para transformar numa string. É só colocar str e o valor entre aspas, dentro dos parênteses. Mas é muito comum você achar o type error quando está rodando um sistema, porque você tentou usar um tipo de dado que o interpretador não reconheceu. Então, por exemplo, eu tenho um objeto do tipo string e eu quero fazer um cálculo, ele vai dar erro. Aqui, ó, salário agora não é mais um double, uma float, ele é uma string que eu transformei aqui. Ó. Esse processo na computação nós chamamos de casting. Casting é isso aqui, ó. É quando eu faço uma mudança no dado para um novo tipo de dado, ok? Se eu tentar dividir uma string, por exemplo, por 2, vai dar o type error. Isso é muito comum quando você cria o seu sistema e você pede, digite o salário, e a pessoa, ao invés de um salário, coloca o nome, o CPF, e aí lá na frente você vai tentar fazer um cálculo. Se você, programador, não tratar isso, né, eu vou lhe ensinar como fazer, o teu programa vai travar, vai dar uma mensagem vermelha, né, para o operador, e ele vai sair no mínimo assustado, achando que quebrou o computador, ok? Isso é chamado traceback, que é o relatório de retorno que ele deu. Qual a mensagem de erro do type error? É isso aqui, ó. Tipo de operador não suportado. Está no inglês, mas não está difícil de ler, não. For para quem? str e int. Você não consegue operar cálculos entre str e inteiros. Você pode fazer o casting de quase tudo, pessoal. Muito simples. É só usar a função adequada. É para string, é para int, é para float, é para boolean. Tá aqui. Lembra-se da variável hoje? Ela era uma data, lembra? Eu posso mudar isso? Posso. Se eu imprimir aqui, ó, imprima a variável hoje e der um type, eu vou ver que ela é uma data. Mas se eu transformar isso aqui, ó, automaticamente por um boolean, ele vai aceitar? Pior que vai. Tá aqui, ó. Agora tem o valor true e é um booleano. O Python ele é muito flexível com os tipos de dados, pessoal. Por isso que é importantíssimo que você trate com cuidado para que seus sistemas não dêem erros estranhos, tá bom? E o teu operador, o teu usuário, que afinal de contas é o que interessa, né? Bons programadores fazem sistemas para os outros, não é para ele. Guarda esta mensagem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Grande abraço, fica com Deus e até mais!